Alguns pontos, irmãos. Primeiro, seria injusto da parte de Deus condenar alguém ao inferno? Como eu iniciei aqui fazendo aquela pergunta, um jovem que viveu 19 anos, 15 anos, estou colocando aqui esse período para dar a ideia de uma vida curta, viveu esse período e foi lançado no inferno. Seria justo ele ser lançado no inferno de forma eterna? Eu me lembro que no primeiro dia alguns falaram não, outros sim, e ficaram meio nesse debate. Mas, irmão, seria justo sim. E por que seria justo? Primeiro, ele está ofendendo a própria santidade de Deus, é a primeira base que nós devemos avaliar. E segundo, seria justo você, por uma vida de 15 anos vivida aqui na terra, como um santo homem de Deus, morresse, e depois de morrer, se você passasse a eternidade no céu, irmão, seria justo? Sim ou não? Sim ou não? Seria justo você viver 15 anos aqui, uma vida santa, de jejum, consagração, vida com Deus e tal, aí deu 15 anos de idade, morreu atropelado. Seria justo você passar a eternidade no céu? Não, não seria justo. E por que não seria justo? Primeiro, você não tem mérito nenhum para estar no céu, não tem um mérito seu, não tem uma obra sua. Irmão, se você passar o resto da sua vida jejuando, orando, for para dentro de um monte, se consagrar, você ainda não seria apto, você não teria dignidade nenhuma para ir ao céu, porque não tem nada de você que é bom. O mal do cristão do século 21 é que ele entendeu que ele é bom em alguma coisa. Ah não, eu sou bonzinho. Ah não, olha aqui, nessa parte eu sou bonzinho, eu sou melhor do que o irmãozinho. Você é mau por natureza, eu sou mau por natureza. Não há nada em nós que seja digno, que nos dê dignidade para entrarmos no céu. João, mas então por que Deus me abre a porta do céu? Não abre pela sua dignidade, abre por algo maior do que a sua dignidade, que é a obra e a dignidade do próprio Cristo em nosso favor. Então, irmão, seria justo sim Deus lançar uma pessoa no inferno. E digo mais, no inferno o nome de Deus é glorificado, e daqui a pouquinho vocês irão entender o porquê. Segundo ponto, o inferno é destinado exclusivamente ao diabo e aos seus anjos? Sim. Deus não criou o diabo, irmãos, para nenhum de nós que estamos aqui, não foi. O inferno não foi criado para os ímpios, não foi. O texto bíblico deixa claro que o inferno ele foi criado para Satanás e seus anjos. Os que vão para lá como rebeldes, por rebeldia a Deus. Terceiro ponto, quem é o dono do inferno? É o diabo? É o Satanás? É a besta? Quem que é? Irmãos, o dono do inferno é o próprio Deus. Eu disse aqui para vocês, lá no inferno não é o diabo, no céu Deus com o seu trono, lá no inferno o diabo assentar lá no trono. Licença aqui, tá, baterista? O diabo assentar lá no trono e falando, vai, atormenta aquele ali, atormenta. Não, irmãos, no inferno o próprio diabo será atormentado. No inferno os próprios anjos caídos passarão pelo tormento. Outro ponto de número 4, a doutrina do inferno possui fundamentos bíblicos ou deriva de uma influência da filosofia grega? Não. E por que não? Porque antes do período da filosofia grega e do seu apogeu, a partir do século de número 6, a concepção de inferno já existia muito bem, já era muito bem inserida no seio do povo judeu. Tópico de número 5, o inferno será eterno, para aqueles que ainda têm dúvidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 46, e alguém pode ler em voz muito alta, por favor? Lê novamente, irmã, por favor. Segura. Irão estes para o tormento eterno. A palavra que aparece para eterno é aionios, que é eternidade, algo que não tem início e ao mesmo tempo não tem fim. Agora continua lendo, por favor, irmã. Mas os justos para a vida eterna. A palavra que aparece também para eternos é aionios. Então, para você sustentar e argumentar que o inferno ele vai ser apenas um período, e o céu não vai ser um período, mas vai ser a eternidade, você vai ter que rasgar esse texto, porque o texto é muito claro. O texto deixa claro que da mesma forma em que o inferno ele será eterno, aionios, o céu também será eterno, aionios. Agora alguém pode ler para mim em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, por favor? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Olha, eles padecerão eterna perdição antes a quê? Antes a face. Ou seja, irmãos, é como se Deus estivesse vendo
aquilo. É por isso que nós argumentamos, irmãos, que até no inferno Deus é glorificado. E por que até no inferno Deus é glorificado? Porque o inferno, irmãos, nada mais é do que o apogeu da própria justiça de Deus. A má compreensão da justiça de Deus, nos nossos dias, tornou Deus um pai romântico. Nos nossos dias, sabiam disso? Ah não, Deus é bonzinho, Deus é isso. Não, Deus é assim, Deus é assado. Vão construindo um Deus que não tem respaldo nenhum com os textos bíblicos. Irmãos, você acha que Deus ele te ama? Muito, muito, muito. Deus te ama muito, irmãos. Mas muito, cada um de nós aqui. Mas você sabia que na mesma dimensão e intensidade que Deus te ama, é na mesma intenção que Deus ele vai ser justo com você? O atributo do amor ou da justiça não varia de Deus para você. Ah, Deus me ama mais do que ele é justo. Negativo. Ah, Deus é mais justo do que me ama. Negativo. Essa é uma ideia deturpada do século 21, que tentam inserir uma ideia de Deus por meio dos louvores e por meio da pregação, que não é uma ideia com base nos textos bíblicos. A cruz, a gente costuma falar para a pessoa que está na rua: ei, Jesus te ama. Sabe qual era a pregação dos apóstolos na igreja primitiva? Eles falavam assim: ei, Jesus te ama, mas no mesmo nível que ele te ama, ele também está irado contra você. Não é por acaso que em João capítulo 8, Jesus não chama os ímpios, fala: ei, eu te amo. Não, Jesus fala bem assim: ei, vocês são filhos do diabo. Em Efésios capítulo número 2, o apóstolo Paulo não diz: ei, vocês são, Deus tem um propósito na sua vida, mesmo desviado. Não, Paulo diz: vocês são inimigos de Deus, vocês são inimigos da cruz, vocês estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, imagina, está na posição de inimigo de Deus. Essa era a pregação apostólica. E o último texto para nós encerrarmos, que o inferno ele é eterno, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, alguém pode ler por favor? Apocalipse 14, irmão, desculpa, 14 versículo 11. Irmãos, observe que eles não terão descanso, de dia e de noite, dia, noite, para todo o sempre, eternamente. Então, irmãos, a ideia de inferno não é um período, não é 10 anos, 20 anos, 50, não. A ideia de inferno, irmãos, perdurará toda a eternidade, tá? Ponto de número 6, as crianças vão para o inferno? Aí eu coloquei ali, consciência ou idade? Eu já tinha falado um pouco com vocês aqui, que o que define isso, irmãos, não é a idade. Então, exemplo, uma pessoa que tem 40 anos de idade, mas ela não tem consciência, porque tem pessoas que hoje não têm consciência, por alguns problemas que eu expliquei aqui ontem, automaticamente não tem como Deus as puni-la. E no caso da criança, mas João, a criança já não é depravada moralmente? É, biblicamente, Salmo 51, versículo 4, ela já nasceu com a natureza do pecado. Efésios 2 já nasceu com a natureza do pecado. Romanos 3 já nasceu com a natureza do pecado. Romanos 7 ela já nasceu com a natureza do pecado. Mas se ela morrer, João, ela vai ser salva? A igreja medieval, ela batizava as crianças, acreditando que pelo fato de batizar, automaticamente se a criança morresse, ela não seria lançada no fogo do inferno. Nós não cremos assim, irmãos. Nós não cremos que sequer é necessário batizar as crianças. Nós cremos, irmãos, que a criança que morrer, ou a pessoa que morrer sem ter uma consciência bem fundamentada, automaticamente ela não provará o inferno em hipótese nenhuma. E por que não provará? Porque Deus não terá motivos ou razões para puni-la, ou ao mesmo tempo um meio para julgá-la de tais obras que realizou. O inferno ele já foi inaugurado, João? Não. E quando eu me refiro que é inferno, irmãos, estou me referindo ao lago de fogo, tá? Vocês irão perceber que tem muitos disso. O lago de fogo ele não foi inaugurado em hipótese nenhuma. E por que ele não foi inaugurado? Ele só será inaugurado após o milênio, quando a besta, o diabo, a morte e assim sucessivamente, todos os homens serão ressuscitados para serem lançados nesse lago de fogo. E o último ponto, oitavo ponto, desculpa, haverão níveis de sofrimento no inferno? Então terão pessoas que sofrerão mais, terão pessoas que sofrerão menos? Haverão, irmãos. A Bíblia é muito clara acerca disso, e é um dos assuntos que eu acho que é mais debatido em nossos dias. Se haverão níveis de sofrimento no inferno, é óbvio que haverão. Imagine, irmãos, um Hitler sendo julgado na mesma intensidade que uma pessoa que viveu uma vida comum, mas nunca aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Não teria base para isso, em hipótese nenhuma. Então nós entendemos, irmãos, imagine um prédio, onde o térreo é a pior parte. O primeiro andar é a segunda pior parte. O segundo andar é a terceira pior parte. O diabo, Satanás e seus anjos estarão no térreo, na pior parte de tormento.
porque eles pecaram em um nível de eternidade. Os pastores, líderes, pregadores, aqueles que trabalhavam na casa de Deus, os mestres da igreja, Tiago escreve dizendo que eles sofrerão uma punição muito maior. Aqueles que conheciam a verdade, mas viveram como banais dentro da igreja, e Deus só dando um anzol para eles, e eles brincando, e Deus vai brincando, eles estarão ali no terra, irmãos, estarão sofrendo tormentos inesgotáveis por toda a eternidade. Eu deixei aqui alguns textos, depois os irmãos podem conferir. E por último, porque eu vou ter que correr aqui, como explicar algo queimando e não se consome de eternidade a eternidade? Como explicar às pessoas que vão passar a eternidade e a eternidade queimando e não se consumindo? Irmãos, nós temos o exemplo dos rapazes que foram para dentro da fornalha ardente e Deus os guardou, ao ponto em que eles não tiveram nada queimando. Nós temos outro exemplo, como por exemplo da sarça ardente, Êxodo capítulo número 3, a sarça queimava, mas não se consumia. Se Deus foi capaz de fazer isso com árvore, se Deus foi capaz de fazer isso com pessoas dentro da fornalha, você acha mesmo que Deus não fará isso com os ímpios? É óbvio que fará, irmãos. Então eles passarão a eternidade queimando, a eternidade em tormentos, a eternidade longe do Senhor, e ao mesmo tempo não terão seu corpo deteriorado. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Irmãos, esse texto aqui, só para nós fecharmos sobre o inferno. Olha o que diz, Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linhos finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Observe que está dando nome, se está dando nome não pode ser parábola, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha que situação desse Lázaro, enquanto um está na mesa, comendo, se alimentando, desfrutando de tudo o que há de bom, Lázaro, ele estava à porta, vendo as migalhas caindo da mesa, e desejando com os cães lambendo as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmão, o seio de Abraão aqui, pode implicar a ideia de um banquete, tá? Não é o seio de Abraão, não, pode implicar a ideia de um banquete, pode implicar a ideia, irmãos, de uma reunião, de uma celebração, tá? E foi levado ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, observe isso aqui, versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão, e a Lázaro no seu seio. É como se Lázaro e Abraão estivessem banqueteando em algum lugar de paz. Versículo 24, e clamando disse, olha a mente desse camarada, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua. Irmãos, ele está no inferno, mas ele ainda está com aquela mentalidade de que Lázaro ainda é o seu escravo. É por isso que D.A. Carson, ele diz que o inferno é o lugar de pessoas que não provarão do arrependimento. São pessoas não arrependidas no inferno. Ele está no inferno, mas ele ainda está entendendo, olha, manda que Lázaro ainda é menor do que eu, manda que ele molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua. Versículo, para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Observe que ele estava com a consciência daquilo. Versículo 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Eu não irei falar sobre esse abismo, mas posso depois mandar o slide para o Rodrigo. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não pode, nem tampouco os que de lá para cá. Ou seja, irmãos, é como se eles estivessem separados. De um lado o lugar de tormento, do outro o lugar de paz. Versículo 17, e disse-lhe ele, rogo depois, pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para cá. Olha, o coração evangelista, o coração que quer que outras pessoas conheçam a verdade. Para esse lugar de tormento, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, ou seja, os textos, eles têm os profetas, que ouçam-nos. E disse-lhe ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Ou seja, irmãos, aparenta dois estados, um de um homem que está em tormento, outro de um homem que está desfrutando já a paz. Então, quando os olhos de Lázaro fecham, e quando os olhos do rico fecham, tudo muda. Enquanto os dois estão nessa vida, Lázaro está do lado de fora, cheio de chagas, sofrendo e olhando o banquete. Quando os olhos dos dois se fecham, as coisas viram. Lázaro está no banquete, o outro está do lado de fora, olhando o banquete e percebendo que perdeu toda a eternidade por um momento só da sua vida. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Irmãos, aqui tem vários textos que tratam sobre o inferno. Eu não vou tratar porque nós não teremos tempo, mas vários textos que tratam sobre o inferno. Vocês irão perceber que os textos do Antigo Testamento, eu não coloquei aqui todos, só coloquei alguns, eles tratam do inferno como Sheol, ou seja, a habitação dos mortos, casa dos mortos e assim sucessivamente. Já no Novo Testamento, a palavra grega é Geena, e outras como Tártaro, e outras definições que são dadas no Novo Testamento. Os irmãos depois peguem o slide e leiam todos para vocês verem um amparo que nós temos para argumentar sobre o inferno. Mas fato é que uma das melhores definições, se você puder, anote essa frase, Hernandes Dias Lopes, ele diz que inferno nada mais é do que uma vida distante de Deus. Repito, inferno nada mais é do que uma vida distante de Deus, para toda a eternidade. Essa é a definição mais simples e objetiva sobre o inferno, é viver a eternidade longe de Deus.